Olá, queridos amigos, alunos. Chegamos aqui para discutir uma questão relevante e importante que está presente em todos os programas, tanto na graduação quanto nos programas ou curso de mestrado, doutorado, lato sensu, especialização, que é a questão da elaboração do projeto de pesquisa. Inclusive, quando você vai fazer um doutorado, vai fazer um mestrado, você precisa e exige a elaboração de um projeto. Por isso, eu acho que, tão importante quanto os outros temas, esse tema também é importantíssimo para compreender o que é um projeto. A primeira coisa que nós vamos discutir agora é isso. O que, afinal, o que seria um projeto de pesquisa? Podemos definir o projeto de pesquisa como um guia. É um documento guia que nos orienta no decorrer do processo de pesquisa. É um documento que eu posso mostrar para uma banca, eu posso enviar para um programa de mestrado para ser aceito como aluno pesquisador. E é um projeto que vai me permitir dialogar com o professor orientador. Ele vai me auxiliar no decorrer de todo o processo de pesquisa. Quer dizer, eu pesquiso com fundamento nesse documento escrito que contém todos esses elementos, etapas, métodos justificativos, assim como veremos a seguir. Quer dizer, o projeto pode ser visto como um roteiro que tem como finalidade a organização e a justificação do desenvolvimento das nossas ações e do andamento do projeto. O professor orientador vai cobrar de você. Por que você fez isso? Por que ele já não passou essa etapa? Porque ele está observando o que você declarou nesse documento queria fazer no decorrer da pesquisa. Então, veja que projeto é diferente da monografia. Bem, o projeto seria a antessala, momento prévio ao processo de pesquisa, que me permite depois redigir a monografia, sendo que projeto e monografia são documentos diferentes. Bem? Mas não há monografia sem projeto. Bem? Ninguém escreve nada. No plano da ciência, no plano da poética, da inspiração, enfim, você pode escrever até um livro, inspiracional, emotivo. Mas no plano da ciência, tudo tem que estar organizado. E nós organizamos esse processo de indagação, de inquirição, que é a pesquisa, precisamente usando um projeto que é exigido, tanto, como já falei, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Stricto sensu, lato sensu. Bom, vamos ver agora a estrutura desse documento, que já falamos é um guia. Ele se estrutura da seguinte maneira. Vamos no slide. Existem elementos pretextuais, como vocês veem aí, capa, folha de rosto, sumário. Sumário, atenção, do projeto, porque é um sumário da monografia. Estamos falando agora do sumário do projeto. Existe um segundo grupo de elementos, que seriam elementos textuais. Veja, os anteriores foram pretextuais, antes do texto, quer dizer, textuais, onde nós vamos já começar com a introdução, a apresentação do tema, a caracterização da problemática, a delimitação do problema, o enunciado das hipóteses, o objetivo geral e específico, a justificativa da pesquisa, a fundamentação teórica ou revisão bibliográfica, chama-se estado da arte da pesquisa. Bem, a metodologia, métodos e técnica que nós indicamos no processo e que nós vamos usar precisamente como um auxílio para derivar as informações e os resultados esperados. Nesse bloco de elementos textuais, o que forma a essência da nossa escrita no nosso projeto. Vejam que os elementos que nós listamos aqui foram elementos, são um conceito que já explicamos anteriormente. Portanto, nós vamos passar rapidamente por esses conceitos, tanto tema, problemática, problema e hipótese, que foram exemplificados na aula anterior. Bem, e o último grupo de elementos, que são os elementos pós-textuais, que seria basicamente as referências, seria um levantamento bibliográfico inicial. Por que inicial? Porque início da pesquisa, você vai, com certeza, no decorrer da pesquisa, descobrir que existem outras obras, ou que existem diversas obras que não foram elencadas, não foram colocadas no projeto, mas já você constatou que elas existem,
o cronograma e o sumário provisório da pesquisa, que seria basicamente o sumário que vai nos ajudar depois na pesquisa mesmo para a construção da monografia. E, finalmente, seria o sumário da monografia. Bem? Então, vejam só quantos elementos importantes. Vamos ver os elementos por separado. Estruturalmente ou graficamente, nós temos, para a composição, a construção do projeto, uma capa. A capa do projeto, como primeiro momento, essa folha onde você vai colocar a instituição, a universidade, centro universitário, o nome do autor, o título do projeto, com essa grafia aqui, especificando aqui o tamanho da letra 14, destaque em negrito, sublinhado em itálico, e o subtítulo, se houver, precedido de 2 pontos, sim, o destaque do título. Então, o local, que seria o lugar, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e o ano em que esse projeto se apresenta perante o curso, perante, digamos, a banca examinadora. Bem, então, um exemplo gráfico dessa capa, vejam aí no slide, instituição, autoria, o título e o local. Bem redigido agora, para ter uma ideia do que seria Centro Universitário Salesiano de São Paulo, por exemplo, Unidade de Ensino Lorena. Você apresenta esse projeto à coordenação do curso de Direito, orientação da monografia, como disciplina, por exemplo, a disciplina de monografia ou de metodologia científica exige esse documento como uma forma de avaliação nessa instituição, o nome do autor e o título do projeto com indicação também do lugar. O segundo elemento pretextual seria a folha de rosto. São as mesmas informações, só mudaria aqui o texto indicativo da natureza do projeto. Que ia no meio da folha, como vamos graficamente ver agora, e que se mantém alinhado à direita. Não? Seria assim, a mesma informação, Centro Universitário, Salesiano de São Paulo, as informações a seguir e esse texto indicativo da natureza do projeto. Porque esse é um projeto de pesquisa apresentado ao curso de Direito do Centro Universitário Salesiano de São Paulo. Mas pode ser um projeto de pesquisa apresentado ao programa ou ao curso de mestrado dessa instituição. E assim sucessivamente. Você coloca, caracteriza aí, estabelece aí a característica e a natureza desse projeto. Outra questão, o sumário do projeto, tá? Insisto, diferente do sumário da monografia. As informações que vão compor esse sumário seriam isso aí. A introdução ao projeto, a apresentação do tema, a caracterização da problemática, delimitação do problema, enunciado das hipóteses, objetivo geral e específico, a justificativa da pesquisa, a fundamentação teórica, as mesmas coisas que nós vimos lá naquele gráfico inicial. Bem, isso, obviamente, com a página indicada também, onde aparecem esses tópicos. Bem, a introdução, vamos lá. A introdução seria um conjunto de informações que esclarecem um assunto ou a situação problemática ou problêmica que vai ser discutida. Não? Essa informação será usada tanto no projeto e, atenção, também pode ser usada e deve ser usada na introdução da monografia. Bem, essa narrativa. Então, a apresentação do tema tem a ver com o que já falamos. O tema tem um porquê, uma problemática, ou seria uma lacuna histórica, ou uma deficiência na ordem prática, ou um conjunto doutrinário que merece ser, um conflito doutrinário que merece ser estudado, comparado, analisado, ou uma necessidade socioeconômica, política, jurídica, moral, enfim. A caracterização do problema, ou da problemática, para depois entrar no problema, a situação problema, essa caracterização, eu coloquei um exemplo aqui, o aumento da criminalidade, da violência, a falta de eficácia do direito, de respeito, uma narrativa que você vai colocar para caracterizar essa problemática prévia ao problema. A delimitação do problema obedece a isso. Como eu expliquei, são perguntas que nós fazemos a respeito das causas dessa problemática. Por que ela existe? Onde? Quando surgiu? Quais são os fatores? Quais são as lacunas? Quais são as causas? Quais são os indicadores? São
a forma de perguntas que indicam a natureza desse o meu problema científico. E a seguir, na sequência, os enunciados das hipóteses. Bom, já vimos as hipóteses, o que seria resposta provisória a essas perguntas, que elas podem ser, inclusive, formuladas afirmativamente, descritivamente ou de forma causal. Bom, passando essa identificação que já vimos na videoaula anterior, eu queria falar dos objetivos. Bom, existe um objetivo geral e vários objetivos específicos. Atenção para os objetivos específicos. Bem, primeiro, o objetivo, tanto geral quanto específico, os específicos vão falar essa ideia futurista da pesquisa. Isso é, para quê? Os objetivos são a finalidade da pesquisa. O que se pretende? O que eu tento traçar com esses objetivos? O que eu tento atingir com esses objetivos? Os objetivos são o para quê da pesquisa, os propósitos, o que almejamos com esse processo de pesquisa. Então, os objetivos han de estar ligados ao problema, han de estar ligados às hipóteses, e eles, logicamente, nos abrem a possibilidade de construir um sumário para a formulação, a construção dos capítulos. Então, esse é o objetivo geral, pode falar da situação geral em questão, e objetivos específicos seria aquele que nos falam das etapas, o momento, das ações. Pois bem, outro aspecto importante, além dos objetivos que já vimos, é a justificativa do trabalho. O que seria a justificativa do trabalho? Uma mera indicação da importância social, científica e da relevância da pesquisa. Nós devemos destacar a oportunidade, a atualidade do tema que estamos trabalhando, vamos trabalhar, a repercussão da pesquisa na ordem teórica e prática, e devemos indicar, apresentar a contribuição que essa pesquisa trará para o campo acadêmico, talvez no mundo científico, resultados esperados, aspecto de cunho científico que enriqueça o conhecimento, que enriqueça a nossa área. Bem? Outro aspecto importante, bem parecido, mas que não se confunde, é a fundamentação. Veja só, justificativa e fundamentação teórica são coisas diferentes. E esse tópico aqui, fundamentação teórica, vai estar relacionada a uma revisão bibliográfica prévia. Eu tenho que declarar que existem trabalhos prévios, ou que não existem trabalhos prévios, ou que aquelas pesquisas que foram feitas não respondem seriamente ao meu problema, aos meus objetivos. Por isso, eu fundamento a minha pesquisa, porque com o que se chama de história da arte. Devemos compreender a base teórica na qual está inserida essa nossa pesquisa, porque existem ou inexistem trabalhos anteriores. Trata-se de uma breve exposição derivada da leitura prévia da literatura, de uma pesquisa piloto que me permite fazer isso. Nós necessariamente devemos revisar a literatura, revisar a doutrina, fazer uma revisão histórica, documental, ou talvez uma pesquisa de campo para derivar informações dos especialistas da área. Bem? Outro aspecto importante que já vimos, a metodologia, quando falamos em métodos, estávamos falando da metodologia, que são os métodos técnicos que nos auxiliam nesse processo, vamos passar por algo que já vimos, esses métodos, e os resultados esperados. O que nós podemos antecipar como resultado a ser esperado dessa pesquisa? Por exemplo, um modelo, um conjunto de conceitos novos, cartilhas, estamos agora, projetos de leis, informações relevantes que alimentam, que preenchem lacunas, recomendações para a resolução do problema. Então, características assim diferentes questões que têm a ver com a pesquisa, como aquela que se refere ao preenchimento de lacunas históricas, a coerência nos processos de interpretação e aplicação do direito, o que eu quero também contribuir para a complementação das normas, dispositivos legais que se chocam, antinomia jurídica, ou idealizar um modelo novo, um instrumento que me permita avaliar alguma conduta, algum processo, ou que contribua, por exemplo, com o adequado, a eficácia do direito ou adequado devido ao processo legal, por exemplo. Quanto às referências, a referência é
seria um elenco da bibliografia que foram citadas no projeto e daquelas que nós consideramos importantes para uma leitura prévia no decorrer da pesquisa. Essa referência acaba sendo uma bibliografia prévia ou provisória, porque no decorrer da pesquisa irão surgir, você constatará que existem outras obras que não foram colocadas no projeto, mas que você vai considerar. Então, quanto às referências, seria interessante elencar na ordem alfabética esses autores, obras, artigos, capítulos de livros, jurisprudência, enfim, que nós consideramos que são importantes para ser usados no processo de pesquisa. Finalmente, o cronograma. O que seria o cronograma? Uma descrição do conjunto de etapas e tarefas que nós vamos desenvolver, ações que nós vamos desenvolver, conforme as datas. Então, eu elenco também uma tabela, como estou mostrando aqui agora, uma tabela indicando as atividades que eu vou desenvolver nos meses em que esse projeto vai se desenvolver. Bem, eu coloquei aqui no final um gráfico onde se caracteriza, por exemplo, as ações ou tarefas, escolha do tema, levantamento bibliográfico, elaboração do projeto de pesquisa, e marquei aqui os meses, porque indica aqui, por exemplo, o ano em que começamos a pesquisa e o ano em que pensamos finalizar a pesquisa e desenvolver essas ações. Bem? Finalmente, algumas instituições exigem um sumário provisório do que viria a ser a monografia. Tenho visto isso na graduação. Então, além do projeto, tem que juntar um sumário provisório. Insisto, sumário provisório, que seria o sumário provisório da monografia, diferente do sumário do projeto de pesquisa. Então, aqui vamos elencar o quê? Conjunto de aspectos ou tópicos ou subtópicos, seções ou subseções que nós vamos abordar na leitura ou na pesquisa, conforme o método que for. Bem, então esse sumário provisório é provisório porque no decorrer da pesquisa, para valer, que nós vamos alterar essa ordem ou talvez acrescentar novas informações ou conteúdos. Mas seria basicamente para o professor orientador ter uma ideia do que você quer tratar no decorrer da pesquisa e que seria a base do sumário da sua monografia. Então, afinal, eu queria agradecer pela presença de vocês, a participação e interesse por esse curso. Eu, mais uma vez, parabenizo pela decisão do programa e convido a que continuem conosco aqui na jurisprudência de curso. Vamos estar discutindo outras questões relevantes também na pesquisa e em outros aspectos da vida teórica e prática do jurista. Forte abraço, boa leitura.